Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, Wesley Lopes. Ô, Tuana, bom dia, sextou. Alegria do olhar do caboquinho. Que bom, né? Nossa, sextou. É agora. É hoje. É hoje, agora ou nunca. É isso, bebê, me espera que a mãe tá chegando. É hoje. E Tuana, a Tuana é assim, né? Vai chegando o final de semana, ela já fica doidinha pra pegar a estrada e voltar rumo a Goiânia. Ei, Goiânia. Alô, Goiânia, eu tô chegando. Você é de Goiânia, Tuana? Sou de Goiânia. É, então tá Mas bom. eu sou nascida lá mesmo. Você nasceu em Goiânia? Sim. Ah, então você tá voltando pra sua origem. Sim. Eu pensei que você era rioverdense. Não. Mas você veio pra Rio Verde pequenininha. É, me tipo com jogaram aqui. 9 meses de idade. Não, eu voltei com 7 anos pra Rio Verde. A gente morou em São Paulo e voltou pra cá. A entrevistada hoje sou eu? Você é viajada. E você, Wesley Lopes, é do Goiás? Eu sou de Rio Verde, do Pé Rachado. Nasci aqui mesmo. Aguardando chegar meio-dia, assim, ó, insistentemente. Ah, sinceramente, hoje eu acho que essa sexta-feira vai ser uma sexta-feira bem diferente, viu? Ai, gente. É aquela sexta-feira que realmente eu tô esperando só dar o horário. Tô aquele funcionário que fica sentado em frente ao relógio. A hora que dá 5h59… É os meninos da escola, ó, que bate o sino e sai correndo. É isso mesmo. Gente, mas assim, a sexta-feira tá só começando. Tem muita coisa pra acontecer ainda. E hoje, a gente tá aqui super descontraído, porque sextou. Eu acho que sexta é um dia que muitos falam que é um dia muito cansado, mas pra outros é um fechamento de semana, de reconhecimento do que aconteceu ou não. Mas hoje, eu trouxe uma pessoa especial pra nós aqui. Eu brinco com ela nos corredores, que ela é a nossa concorrente. Aham. Mas ela tá aqui pra vir no programa tem tanto tempo, gente. Hoje a gente tá recebendo aqui a dona Dares Dias. A dona Dares Dias, gente, pra quem não conhece, é a apresentadora renomada aí do Boa Tarde Produtor na Rio Verde FM. Que é um prazer trazer ela aqui, sabe por quê? Porque a gente sempre gosta de trazer histórias de pessoas aqui, né, Wesley? Exatamente. A Dares é uma pessoa que a gente vê ela nos corredores aqui da empresa, né? Porque nós temos duas rádios aqui, tem a 96 FM e tem a outra rádio que é a Rádio Rio Verde FM. É isso. E aí a Dares, ela passa, né? A gente vê ela nos corredores, a gente vê aquela correria do dia a dia. Fala, gente, o que essa mulher faz? Qual que é o papel, qual que é a função dela, né? E na verdade, o que ela faz além de comunicar, além de né, comunicar, Wesley? porque ela apresenta lá no Bom Dia Produtor, né? Boa tarde, Boa produtor. Tarde Produtor. E depois a gente vê ela fazendo, fala, nossa, porque a pessoa pensa que só apresenta e pronto e vai embora, né? Muita gente acha que a nossa função de vida é só estar aqui. Na verdade, a gente tem outras profissões. Bom dia, Dari. Seja bem-vinda ao Papo Calcinha. Oi, Tuana. Bom dia, Wesley. É um prazer estar com vocês. E não somos concorrentes, somos co-irmãs. Isso é um fato, né? Acompanho também o trabalho de vocês, é um prazer estar aqui. Até perguntei pra você no início, né? Antes da gente começar a gravar. Eu posso perguntar também? Pode e deve. Sim, Porque na pode. sexta-feira a gente tem essas brechas, né, Wesley? Às vezes as pessoas têm dúvidas de quem somos. Quem somos, onde o que comemos. fazemos, o que comemos, né? Pode sim, Dares. Na realidade, assim, é um programa onde a gente faz a pergunta, você também pode devolver a pergunta. Ô, Dares, mas assim, brincadeiras à parte, o que nós vamos falar hoje no Papo Calcinha? Tuana, vamos falar sobre comunicação. Porque eu acredito que a evolução humana, ela se dá por muito contato e principalmente por uma comunicação extremamente assertiva. Quando a comunicação ela tem algum tipo de ruído, quando o emissor e o receptor, né, as duas pessoas que estão conversando, começam com um diálogo meio xoxo e às vezes nas entrelinhas, é sinal que a conversa não vai dar bom. E isso pode causar um transtorno muito grande para as duas pessoas que estão conversando e também para as pessoas que vão conversar com elas após essa primeira conversa. Então, comunicar bem é fundamental. Eu diria que é a sobrevivência. Gente, pra quem não sabe, a Dares, eu falo assim, ela é um expert em assessoria de imprensa, é uma pessoa
que você quer falar de comunicação é com ela. Ela dá muitas dicas de trocas. Ela, como se diz, nos auxilia aqui também. E ela faz esse trabalho. E o bacana é a gente falar dessa parte também, né, Wesley? Você já quer começar perguntando? Eu posso perguntar? Eu queria fazer uma pergunta, na realidade, da Dares, mas assim, voltando assim, antes. Quem é a Dares, Quem né? é Dares? Porque eu quero saber, Dares, você é daqui de Rio Verde ou se você é de outra cidade? Quanto tempo que você tá nessa área? Me fala, dá uma palhinha aí pra gente, falando um pouquinho, um resumo aí da sua vida. Eu sei que não vai dar pra falar tudo, porque também a vida é muita coisa, né? Mas fala um pouco pra gente. Então, Wesley, eu nasci Darisdei Gonçalves Dias, mas Dares Dias é muito mais fácil. Eu fui agraciada com esse segundo nome na faculdade por um colega de faculdade, Leonardo Ribeiro, que ainda é meu grande amigo. Nós somos parceiros em N situações e trocamos muitas figurinhas. A Dares é uma menina que ela foi criada na roça, na fazenda. Eu sou mineira. Você é mineira, Sou uai? mineira. Eu sou da megalópole chamada Douradoquara. Isso fica perto, Douradoquara. É Minas, Ah, Wesley. que é isso, Minas? Minas Gerais é uma Perto megalópole. de BH? Tem 3 mil habitantes a minha cidade. Que é isso? Que é isso? Sim. Se gritar na esquina lá, os outros fazem, morreram lá na esquina. Porque o assunto, ele chega mais ou menos assim, Exatamente. rápido. É uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece. E quando eu vou para casa, porque lá é o meu primeiro lar, a minha família está lá, os meus melhores amigos estão lá. Lá a Dares é quem realmente ela sempre foi. Ela senta no chão para tomar uma cerveja, ela conversa com os amigos. A Dares agrega pessoas. Eu gosto de agregar valor e agregar pessoas. Então, essa menina simples que veio da roça sempre quis fazer faculdade de jornalismo. É tanto que eu fiz uma única faculdade na minha vida. Entrei na faculdade com 18 anos, saí com 22 anos, uma das melhores da minha turma. Terminei a faculdade. E agora? É o dilema de todo mundo, né? Fiz 22 anos em novembro e terminei a faculdade. E aí? Voltei para casa. De casa eu fui para Brasília, porque minha família, muita gente mora no Distrito Federal. Fiquei um tempo na imprensa nacional, mas não me adaptei com o clima. E nisso eu voltei para Douradoquara, porque emagreci muito, questões de saúde também, enfim, voltei. E quando eu voltei, estou na minha casa um dia, sentado com a minha mãe, conversando, o telefone de casa toca. E era meu amigo Leonardo Eterno Ribeiro, que jornalista também. Ele falou, Dares, tem grandes oportunidades em Rio Verde, você quer vir para cá? Eu falei para ele, que dia? Ele falou, amanhã. Juntei uma mala de roupa, um monte de sonhos, um monte de possibilidades e vim para Rio Verde. E eu estou em Rio Verde tem mais de 20 anos. Olha aí, então, mas você fez uma trajetória aí já, né? Também saiu de Minas, foi para Brasília, depois vem para Rio Verde, foi isso? Exatamente Aí, isso. e aqui em Rio Verde você continuou trabalhando na área de jornalismo, na área de comunicação. Sempre trabalhei com comunicação. Eu não sei fazer outra coisa na vida que não seja comunicar. Tanto é que eu sou apaixonada por pessoas e tem que ser mesmo para estar na profissão, para estar na área. Então, eu tenho vários cursos na área de gestão de pessoas, eu tenho pós-graduações. Vou tentar um mestrado para trabalhar um tema governança voltada para o agronegócio, mas também que trabalha com sistema de compliance, que é muito complexo. Mas o que é tudo isso, gente? A ideia é trabalhar comunicação da maneira mais pura e mais genuína que existe. É a comunicação simples e sem ruído. É nivelar a comunicação para que todos possam conversar de maneira assertiva. E tem um detalhe também. A gente que é de comunicação, a gente costuma falar muito. Mas eu estou treinando a minha mente através de uma pós-graduação em neurociência voltada para PNL, comunicação, onde eu estou trabalhando a minha escuta ativa. Porque muitas das vezes a pessoa só quer ser ouvida. Pelo amor de Deus, me ouça. E a Dares está se preparando também para ser uma boa ouvinte. Então a Dares, ela não para. A Dares é uma eterna estudante. Eu gosto, Tuana. Eu gosto de gente. E quando você gosta de gente, você vai mergulhando nesse universo. Você faz uma coisa, você faz outra coisa. E quando você vê, você passou em várias áreas.
mas com o legado de mostrar que a comunicação ela é possível, ela é muito híbrida e tem muita forma, tem muito jeito de você dizer para a pessoa: você não está sozinho. Como é que eu faço isso? Cara, você está num dia complicado, num dia difícil. Talvez um bom dia bem falado para uma pessoa com uma expressão de sorriso no rosto já muda a percepção do dia daquela outra pessoa. Então, vamos fazer o que nós podemos fazer com a capacidade que a gente tem, mas dentro do que a gente pode. É isso, Dares. Eu quero até entrar nesse viés, sabe? Porque muita gente ela busca sucesso, mas pouca gente quer buscar um preparo, né? Eu falo assim, a gente quer muito alçar degraus na vida e a gente não quer se preparar e acha que vamos no supetão. Na sua trajetória, quantas vezes você teve que ir com medo mesmo? E hoje eu percebo que você foi com insegurança e hoje eu vejo que você também busca todos os dias um conhecimento novo. Tuana, muito bem colocada a sua pergunta. O que acontece? Quando a Dares começou lá com 22 anos, a Dares tem uma família, a Dares tem uma trajetória até esses 22 anos. De que maneira? Na minha casa sempre foi tudo muito assertivo e a minha mãe dizia não pra gente com uma clareza assustadora. Mãe, posso isso? Não, Dares Day. O Dares Day dela acabou, era ponto final mesmo, era não. Mãe, mas eu quero, por favor. Minha filha, não. Mãe, por que não? Dares Day, não é não. E eu pensava comigo, meu Deus, a minha mãe é muito severa. Mas não é. Quando a gente começa a falar não para o outro também, você começa a falar sim para você. O que eu quero dizer com isso, Tuana? Que aquela Dares que começou com 22 anos afoita, ela era muito do imediatismo. Nós precisamos fazer e tem que ser agora e tem que buscar e vamos fazer. Essa Dares, ela ainda existe, só que muito comedida. Eu falo com você, Tuana, vamos fazer? Dares, olha, eu posso te atender às 16 horas de hoje. Deu 15 horas, Tuana, e 55 minutos, eu estou por ali, à espreita. Deu 16 horas, a Tuana não me atende, o que a Dares faz com a Tuana? Tuana, por favor, Tuana, me atenda, vamos conversar. Mas de maneira menos abrupta e menos invasiva. Então, o passar dos anos foi moldando a Dares para ser uma Dares melhor, uma pessoa melhor. Olha só. E isso reflete no resultado final, porque quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou entrevistando alguém, eu faço questão de deixar a pessoa à vontade e eu me comparo a ela. O que eu estou dizendo com isso? Eu olho os trejeitos dela, eu vejo se ela gosta de ser olhada nos olhos, se ela gosta de uma pontuação mais firme, se ela gosta de um texto mais alongado. Então eu me adapto para ter um diálogo assertivo com aquela pessoa. Ô Dares, a gente vê assim hoje sua postura, né, na sua área de comunicação. Isso foi construído ou você o que você buscava lá no início que te deu essa força para não aceitar ser apenas só mais uma na área da comunicação? Wesley, eu começo a brincar que a escolha do meu nome ela já foi assertiva. Então, a Dares precisa fazer o melhor sempre, porque não tem outra Dares jornalista em Rio Verde. Sempre que alguém fala Dares, e é incrível, porque hoje sim é mais a Dares Dias, porque eu tenho um posicionamento, o meu nome já se firmou. Mas se você pegar contatos de muitos amigos que eu tenho, de outros diretores, de grandes empresários de Rio Verde, vai estar lá Dares Acirve, Dares OAB, Dares Sindicato Rural, Dares Barretão, porque eu já fiz muita coisa interessante. E o bacana é que hoje as pessoas olham e falam: seu nome tá salvo aqui como Dares da Acirve. Não, agora eu vou colocar Dares Dias, porque eu sei quem você é. Isso me engrandece. E essas outras entidades que eu passei também me fortaleceu demais. E respondendo a sua pergunta, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes líderes. Então, tudo isso ajuda a moldar a Dares profissional de hoje. Isso também serviria como dica para quem está começando ou está nesse caminho, você entender que você está fazendo uma trajetória e que amanhã seu nome pode ser lembrado e você ter uma assinatura a partir de certo momento? Tuana, com certeza. E a principal coisa que você tem que buscar é a seguinte:
cerque-se de boas pessoas. O que você gosta de fazer? Cara, eu sei fazer unha, então seja a melhor manicure que você pode ser. Eu gosto de cantar, então procure uma aula de canto, aperfeiçoe. Busque pessoas, busque métodos que vai te engrandecer, que vai melhorar o que você é, inclusive a sua postura, a sua voz, a sua fala e outra coisa. Cerque-se também de pessoas honestas. Olha, Daris, hoje não tá legal, não foi assim, assado não tá bom. Então, por favor, tente melhorar, porque essas pessoas, elas tipo impulsionam. Aquela pessoa que bate nas suas costas e fala pra você, tá tudo bem, tá lindo. Essa pessoa é uma pessoa que ela sempre vai dizer o que você quer ouvir. E nem sempre o que tem que ser dito é o que você quer ouvir. Então você acha também que, inclusive, nessa trajetória a gente tem que também ser resiliente, né? A gente tem que entender que, às vezes, a gente tem que ouvir o outro e falar assim, ouvir e entender aquele feedback que talvez ele não vai ser aquilo que você quer ouvir, mas você tem que ser resiliente e ouvir aquilo que talvez que te desagrada naquele momento. O que é necessário para aquele momento. O que é necessário naquele momento. E isso vai fortalecendo e vai criando um profissional de qualidade. Não seria assim? Wesley, resiliência é a alma do negócio. Não tem jeito de ser diferente. Porque nem sempre você vai ouvir o comentário que você gostaria de ouvir naquele momento. E digo mais, talvez aquela pessoa que está te dando aquele feedback naquele momento escolheu um péssimo momento, porque você não está muito bem. Ela poderia ter escolhido uma outra possibilidade, um outro dia ou uma outra forma de abordagem para te dizer aquilo daquela mesma forma. Hoje machucou muito, mas amanhã é um novo dia. Talvez amanhã seria um dia ideal e não hoje, por conta de situações que eu estou vivendo. Por exemplo, o ano passado mesmo, na minha casa, a gente teve vários problemas de saúde, inclusive com a minha avó, me ausentei do programa, dos meus compromissos, para acompanhar essa situação como um todo. E graças a Deus, minha avó está super bem. Faz hoje, inclusive, 82 anos, dia 27 de março. Olha aí, parabéns para ela. Ela é um ser humano incrível. Então, naquele momento, qualquer coisa que alguém falasse que me afetasse de maneira negativa, pra mim é falar, poxa vida, eu tô passando por tanta coisa e a pessoa agora não mais teve... essa. Ela não teve o discernimento de olhar e falar, não é hora de fazer isso com a Daris. Vamos esperar um pouco. Pode acontecer também. E a Daris, olhando nessa questão de receber feedbacks na casa, porque a gente recebe todos os dias. Quem é vidraça recebe tudo todos os dias, né? A Daris é uma pessoa extremamente positiva, então eu nunca vou levar nada pelo lado negativo. Eu vou olhar para aquela situação e vou dizer o seguinte, é mais uma coisinha que chegou para me impulsionar de onde eu estou. A Daris não fica parada. Vamos tomar uma água? Vamos sim, Tuana. Eu vou aproveitar e dar uma dica especial para vocês, que é da Ópera Engenharia. Quando o assunto é falar de construir, a gente está falando aqui, gente, de pessoas qualificadas para ser a gerência dessa obra sua. E a Ópera Engenharia está aí para entregar o melhor para você, com planejamento, organização e aquele rigor técnico que garante aí, ó, uma tranquilidade do início até o final da sua obra. Gente, imagina você construir sem se preocupar com as mãos de obra, sem se preocupar com a compra de material, os atrasos e o imprevisto. Sabe por quê? Eles têm um planejamento todo à mão para organizar isso para vocês. As sócias lá, a Bruna Guidon e a Rebeca Lima, elas cuidam pessoalmente de todos os processos, desde o planejamento até a entrega final. Gente, a gente fala desde o planejamento até a parte de documentação da sua obra aí, ó. Então, não esquece essa dica. Você que está construindo e precisa de confiança, transparência, resultado e aquele investimento bem feito, é com a Ópera Engenharia. Sabe por quê, gente? Eles entregam uma gestão completa para vocês, com qualidade e muito mais. É a sua obra com responsabilidade. Quer mais informações? Entre no Instagram, Ópera Engenharia, ou chame no WhatsApp no 64 98102 2477. 98122 8102 2477, Ópera Engenharia. A gente vai pra música e já volta. Papo Calcinha. De volta, Papo Calcinha no ar hoje, sextou
e não é com S de saudade. Mas o Wesley tem uma dica aqui. Chama quem, Wesley? Eu vou chamar a Nelma agora, gente. Qualquer coisa que você precisar, chama a Nelma. Mas qualquer coisa eu falo no ramo de limpeza e organização. Chamanelma.com.br é o site que você vai entrar e você vai contratar o serviço de limpeza para sua residência, para o seu escritório, para sua empresa. Ou se você quiser fazer aquela limpeza pesada que você terminou aí a obra e precisa entregar a sua casa limpinha e organizada, chama a Nelma. Entra no site lá, chamanelma.com.br, escolha o tipo de serviço que você quer contratar e você vai ter um serviço de uma diarista na sua residência. E é tão maravilhoso, é tão sem burocracia, é muito, muito, muito fácil. Chamanelma.com.br. Você vai escolher o serviço de passaderia também, se você quiser também passar roupas. E se você também quiser organizar a sua casa, deixa tudo organizado. O final de semana tá aí, não deixa a sua casa bagunçada. Se você tem visitas para receber, ou se você precisa dar uma organizada aí, deixar tudo organizado pro final de semana, entra no site. E olha, toda segunda-feira, para segunda-feira, se você quiser contratar um serviço de limpeza, entra no site chamanelma.com.br e usar o cupom Calcinha, você vai receber 20% de desconto. Então, a oportunidade para você aí, ó. chamanelma.com.br. Ó, eu vou voltar com pergunta aqui, Wesley. Ô, Dares, agora vamos falar um pouquinho desse trabalho incrível que você faz. E agora a questão até de, para quem tá nos ouvindo aí, vamos falar um pouquinho de postura? Você hoje está envolvida muito com o agro e a gente sabe que é um ambiente de imposição. Como que você construiu essa presença e como as nossas ouvintes, que a gente tem muitas ouvintes também dessa área, elas podem se assegurar dessa postura? Como construir essa postura com o decorrer do tempo? Eu falo assim, para comunicação, porque a gente sabe que nós mulheres ainda é um espaço que a gente está desbravando ainda, né? Tuana, tudo na vida é questão de posicionamento. Então, quando você sabe aonde você quer chegar, tudo é facilitador. É claro que o ecossistema do agronegócio, a gente costuma dizer no Boa Tarde Produtor que ele é um mundo à parte. Por quê? Até então, é um ambiente muito masculinizado, né? Porém, estes grandes homens que estão à frente do agronegócio como um todo, eles já entenderam que o local da mulher é aonde ela quer estar, desde que ela tenha capacidade e qualificação técnica para assumir aquele posto. Então, no meu caso, eu não tive e eu não tenho nenhuma dificuldade para transitar neste universo à parte. A gente estuda muito, a gente lê muito, a gente dedica muito e, principalmente, a gente ouve muito. Por que a gente tem que ouvir muito, Tuana? Porque para você trazer temas atuais para um programa que é diário e é ao vivo, de segunda a sexta-feira, trazendo N temas diferentes, nós precisamos entender o que está acontecendo naquele momento e automaticamente casar o tema que você quer em pauta com o personagem, com a persona, com o seu convidado. É a mesma coisa. Devolvo a pergunta para vocês. Você está conversando com a jornalista, com alguém de comunicação. Eu tenho certeza absoluta que até a forma de perguntar, você está perguntando, é desta maneira mesmo? É isso mesmo, porque e isso é muito bacana da gente falar, né, Délis? Porque muita gente acha assim, exemplo, você está num segmento agro, nós aqui estamos num segmento que muitos entendem como entretenimento, mas a gente precisa entender como está o mundo. De uma forma geral, hoje, além do nosso trabalho, nós temos também a nossa profissão. Eu acho que levar informação tem muito a ver com o que você busca também. Não tem como você não acordar cedo, você não ler notícias, não sequer ver um jornal e saber o que está acontecendo no mundo. Lógico, a gente também tem esse lado brincalhão de levar a vida um pouco mais leve, mas a gente tem que entender. Hoje a gente está vendo esse caos aí do diesel, né? Isso está interferindo na vida de todo mundo. Não é só de quem planta, de quem colhe. Nós também, quem tem um carro, está andando na rua, é a dificuldade que está tendo. Então a gente tem que entender. Mas você é inteligente, mas não, gente. Eu acho que parte é esforço. Não sei se o Wesley vai concordar comigo isso. A gente precisa muito. É igual eu falo, a gente está numa área que a gente está em estudo constante, a gente tem que estudar.
Não é? Eu acho assim, é engraçado. Você pega, chega conteúdo, por exemplo, hoje a gente tá hoje nós estamos te entrevistando, mas amanhã, semana que vem, a gente entrevista um médico. Poxa, eu não sei nada de medicina, né? Eu não sei, depende da área, então você tem que sempre estar buscando atualização naquele sentido, né? E eu acho que assim, o comunicador, a pessoa que trabalha na área de comunicação, ele tem que entender que, assim, ele conhece ele abrange várias áreas de conhecimento, estuda várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente não sabe de nada também. Porque acaba que a gente não sabe. Por quê? Porque o tempo todo a gente está aprendendo, né? Você está ali, você conversa com a pessoa do agro. De repente ele fala um assunto que você não tinha noção do que era, né? Então, assim, é uma escola. Eu acho que não é. Eu acho que o bom da comunicação tem essa vantagem, né, Dares? Que a gente, ao mesmo tempo que a gente estuda bastante ali, e a gente aprende muita coisa ali. Com o entrevistado, ou com aquele assunto que você está pesquisando, que você estuda. É mais ou menos isso, no dia a dia, sempre é um estudo constante. Wesley, com certeza. A gente está aqui no Papo Calcinha, nós estamos conversando, mas a gente está vendo um mundo passar ali fora, no shopping. A gente está no shopping. Aí você olha para uma situação, você olha para outra situação, você está conversando aqui e pensando, aquele assunto ali, aquilo que eu vi, pode render uma pauta, pode ser um bom assunto. Então a gente vai lapidando o olhar para aquilo que a gente tenta especializar. O que isso significa no geral? Significa que nós temos um senso de responsabilidade muito grande, que nós precisamos nivelar conhecimento, porque da mesma forma que você conversa com um advogado, que tem essa audiência qualificada para você, nós temos que entender que tem a dona de casa também que está lavando louça e está ouvindo a gente. Ou seja, a comunicação tem que ser linear e tem que ser falada de forma simples. Para quê? Para a gente aglutinar, para todo mundo sentir parte do processo. E aí tem aquela questão, né, Dares? Tem muita gente que fala assim, nós somos lidos muitas vezes antes de ser ouvidos, né? Eu falo que posicionar também diz muito do que você mostra para o outro no primeiro contato, né? Perfeitamente. Então, quando você começa a estudar um pouco de psicologia também, você começa a entender que dependendo do ambiente que você está, um posicionamento errado, um giro de olho de uma maneira diferente, você soa como agressiva para aquela pessoa que está do outro lado. Então tem que tomar muito cuidado com gestos, com postura, principalmente, gente, com palavras. Né? Porque não adianta eu olhar para você e dizer assim para você: nossa, Tuana, você está linda. Mas olha a minha expressão. Não, você não está linda, Tuana. Né? A minha expressão corporal não tá falando, né? E o corpo fala, né? E não adianta as pessoas. Eu acho tão engraçado. Um amigo meu, eu falo pra ele. Eu pego e falo, nossa, sua expressão é tão óbvia. Ele fala, eu não percebo. Eu falei assim, é engraçado, porque quando a pessoa não tem essa percepção corporal, ela, às vezes ela tá falando uma coisa, mas a expressão tá dizendo outra. Então, assim, é nítido. E as pessoas, a comunicação não verbal, ela fala muito mais do que a comunicação verbal. Porque, às vezes, você está falando uma coisa que você quer expressar aquilo ali, mas você não está expressando aquilo. Sim. É igual quando você percebe que a pessoa que consegue fazer uma leitura, né, bem feita, ele consegue perceber que a pessoa está mentindo. Né? Porque ela não consegue buscar, você não consegue encontrar a verdade no corpo dela, do jeito que ela está falando, do jeito que ela está se expressando. E isso é uma questão de observação mesmo, né? Que as pessoas trabalham, a pessoa tem que trabalhar isso, assim, o tempo todo, como lida com pessoas, você vai aprendendo, você vai lidando com essa situação, né? É o famoso traquejo, né? Você precisa entender um pouco de gente, ter autoconhecimento também, para você olhar para o outro e não invadi-lo, digamos assim, né? Ser assertivo com ele também. E no geral, a gente percebe claramente, eu estou super à vontade aqui. Só que, olhando para vocês, o programa de vocês, ele é bem menos formal do que o nosso. Não significa que não tenha qualidade de informação. Pelo contrário, é riquíssimo o programa. Mas são pegadas completamente diferentes. Vocês estão todos despojados. E olha a postura que a Dares está.
Mas você vem, é algo que você vem construindo com o tempo, né? Exatamente. Eu falo assim, hoje a gente tem que olhar o ambiente que a gente está primeiro. Ah, mas você está sendo ignorante com isso? Não, eu acho que você tem que entender um pouco como que tá o seu convidado, se ele tá bem, se ele não tá. Eu falo assim, a gente tá falando aqui no nosso meio. Mas às vezes você vai atender um cliente ou vai conversar com um colega, você tem que também entender o cenário que ele tá incluído para, eu acho que, adaptar a sua postura àquele momento também, né, Daris? Com certeza, a observação, ela faz parte de todo o processo. Suponhamos que nós vamos lá para vender um comercial do Papo Calcinha. Certo? Aí o cara olha para você, a pessoa olha para você, tá falando com você olhando no relógio. O que você tem que ser, Tuana? Rápido. Olha, o Papo Calcinha é assim, assim, assado, a gente tem essa e essa proposta, você se enquadra aqui por isso, por isso, por isso. Tchau, obrigado. Seu objetivo ali, né? Exatamente. É a leitura que você faz do outro para você entrar no mundo dele e daí começar um diálogo. Qual que seria uma dica básica assim que você daria para quem está nos escutando aí, para entender um pouco essa questão de postura, de posicionamento nesse momento? Eu falo assim, inicialmente, assim, às vezes a pessoa acha que tá bem, ou ela pegar uma dica e fala, nossa, eu vou começar a usar isso aqui. Tuana, o Wesley disse isso pra gente o programa todo. Estude. Você é boa no quê? O que você quer fazer da sua vida? A partir daí, você identifica o seu público-alvo. Qual que é a sua persona? Quem que você quer atender? Porque, de repente, Wesley, eu sou jornalista, eu trabalho na Rio Verde FM, eu entrevisto pessoas, grandes nomes da nossa região. Mas suponhamos que eu tenha a pretensão de entrevistar, por exemplo, um secretário de Estado, um governador. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar e acompanhar para que eu consiga, através do meu trabalho, um trabalho bem feito, um trabalho de muita qualidade, chegar para entrevistar um governador do estado. Você já pensou, Tuana, se eu quero entrevistar hoje o nosso governador Caiado, mas eu não sei nem quem é o Caiado? Sim. Não tem informação, nada do que aconteceu nos últimos momentos da história dele. Você não sabe nada. Eu vou mais além. Eu quero entrevistar o Caiado, mas eu não sei nem quem é o Quem Caiado. é ele, Ele tá passando por mim aqui, o cavalo Não conhece, passou arriado e eu não vi. Entendeu? Mas assim, é engraçado falar disso, né, Daris? Porque eu lembro muito… É um exemplo, né, da gente falar de comunicação. Eu lembro muito da minha mãe falando, né, quando eu era menina… Exemplo, Caiado. Pra mim, o Caiado, até eu virar mocinha, era uma referência de sex appeal pra minha mãe, que era um cara bonito da política. Só que com o tempo, a gente tem que entender que ele não é só um cara bonito da política. A gente tá dando um exemplo, tá? Você tem que entender o contexto. Quem foi esse cara, de onde ele saiu, a história política dele. Como que você vai fazer uma entrevista com uma pessoa que às vezes você só achava que a sua mãe falava que era bonito? Não é só isso, né? Não é só isso. Você não sabe de onde ele veio, quem é a família dele, quem está secretário dele, o cargo que ele ocupa, a importância, se, digamos que o carro-chefe dele, se é comunicação, se é segurança, se é saúde, ou se é tudo isso junto. Eu não sei nem o partido que ele está. E aí? Eu vou dizer o que pra ele? E aí, senhor Caiado, o senhor tá bom? Mas faz sentido. Outra, a Tuana até puxou um gancho aí, questão de beleza. Às vezes a pessoa é fã demais. Eu vi um caso de uma repórter. A primeira vez, era uma celebridade, um artista famoso. Só que ela gostava demais dele. E ela teve a oportunidade de entrevistar ele. Só que a hora que ela chegou, ela gostava tanto dela que ela começou a chorar de emoção. Ela perdeu a grande chance da vida dela, que tinha poucos segundos ali. Vai logo, porque ainda mais ali aquele momento ali de assessoria de imprensa, todo mundo tem que ser rápido. Ela não conseguiu entrevistar, fazer o básico, que era uma entrevista. Então, às vezes você tem que… às vezes não, você tem que deixar a emoção de lado e ir pro lado racional, estudar, buscar, falar assim, eu quero fazer, né, uma entrevista de verdade, eu quero entrevistar a pessoa, ou eu quero só ali chegar ali e mostrar pra ela o quanto eu admiro, o quanto eu sou fã. Esse papel aí a gente tem que deixar pros fãs, né? E o papel do jornalista, do apresentador, do entrevistador ali, ele tem que fazer o papel dele, né, nesse caso. Wesley, sim. E a gente precisa trabalhar a inteligência emocional. Porque quando você está entrevistando alguém,
você veste um outro personagem e fala, olha, a Dares fã, ela existe sim, mas fica para um segundo momento. Aqui é a Dares profissional. Eu estou aqui para entrevistá-los. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu fiz parte, graças a Deus, tive a sorte de ser paga para trabalhar na Festa do Peão de Barretos por muitos anos consecutivos. E o primeiro ano que eu fui, graças ao trabalho que eu fiz no Sindicato Rural de Rio Verde, fui convidada pela assessoria de Barretos, participei o primeiro ano. E no ano que eu fui, eu tive tanta sorte, mas tanta sorte, que deu um problema seríssimo no credenciamento da imprensa. E adivinha quem que jogaram para tratar essa questão da imprensa? A Dares Day. A Dares Day, que saiu do Goiás para tratar de imprensa, tratar assuntos seríssimos de imprensa do mundo inteiro. O que a Dares fez? Eu falei, Joelma, na época, né, que era da Fábrica de Ideias, que é uma excelente profissional, ela falou, Dares, tratorzinho goiano, preciso que você resolva esse pepino para mim. Você faz? Eu falei, eu preciso fazer de que maneira? Ela falou, tratorar e resolver. Eu falei, deixa comigo. Eu comecei um processo de credenciamento 5 horas da manhã, não, tipo 2 dias antes da festa, e 24 horas antes de começar a festa do Peão de Barretos, nós entregamos mais de 3.000 credenciais. Trabalho de... Peguei uma equipe, falei, eu tenho uma equipe? Tem. Vamos coordenar, vamos por partes. Quem vai ficar com São Paulo, com Rio, com o exterior? Quem fala inglês, quem fala francês, quem fala alemão, quem fala línguas? Bora, vamos começar o processo. Mas como que nós vamos fazer? Nós precisamos resolver o problema. Então, o trabalho da gente também é o que você disse antes. Não é só o que aparece na ponta. Tem todo um iceberg por trás. Né? Tem toda uma equipe que trabalha para fazer aquilo acontecer. Por exemplo, nós estamos 3 pessoas gravando, mas nós temos uma 4ª pessoa no estúdio que está ali, controlando o som, que está olhando a imagem e que faz parte do processo. E assim, é igual eu falo, o espetáculo, que para quem assiste é lindo, né? Mas tem uma equipe enorme ali por trás das cortinas, trabalhando para que tudo aconteça, né? Que a parte tem iluminação, tem maquiador, aquela coisa que a gente vai falando de questão de espetáculo. E a vida da gente também, o rádio é a mesma coisa, né? O trabalho da gente também continua do mesmo jeito, ele na hora antes e depois. Então, é bem... Você hoje, perguntando, você é satisfeita com o seu trabalho? Você gosta? Você fala assim, poxa, realmente eu acertei a mão? Era isso mesmo? Porque você falou assim, que sempre quis ser jornalista, sempre quis trabalhar na área da comunicação. É isso mesmo? Do jeito, atingiu suas expectativas? Superou ou não era nada do que você pensava? Wesley... Eu acredito que eu nasci para comunicar, é o que eu sei fazer de melhor na vida. Mas vocês sabiam que eu estou à frente do Boa Tarde Produtor por um acaso do destino? Eu nunca cogitei a possibilidade de estar à frente de algum programa. Inclusive, eu já fui demitida de grandes redes de televisão porque eu não queria ser repórter. Você não gostava, você não tinha interesse de estar na frente, você sempre gostou dos bastidores. O meu negócio é bastidor. Eu sou a louca do bastidor. Eu amo bastidor. O que é um bastidor para quem está nos acompanhando? É pensar o que vai acontecer. É pensar em todas as possibilidades do que pode dar ruim, do que pode dar bom. E é, sobretudo, acompanhar o programa e dizer assim, poxa, que bacana. Acertamos no convidado e foi uma bela de uma conversa. E aí, o Emanuel sempre vinha comigo, me cutucando. Dares, tá na hora de começar a aparecer. Mas eu já apareço, Emanuel. Ele falou, não, eu sei que todo mundo te conhece, mas vamos botar a carinha à frente. E eu vou não, Manuel. Aí chegava no Maicon Douglas, ali da Rio Verde, e falava, Maicon, não quero fazer esse trem, não quero mexer com isso, não. E ele Dares, tem que pensar. E muita conversa, muita coisa. Um dia, o Emanuel me deu uma prensa. Ele falou, Dares, Boa Tarde Produtor é seu a partir do dia tal. Ou seja, ele não me deu a oportunidade de dizer não. Não teve jeito, né? Mas aqui é assim, tá? Eu vim no mesmo jeito. Na emenda. Você também foi assim, Tuana? Você foi recrutada?
como você disse, tive que tampar O livro e buraco. obrigação, né? Tampar um buraco, sabia? Eu falava assim, gente, sei da vida interna da empresa, o que eu vou fazer aqui? E aí, às vezes, eu era muito mais nova, eu olhava assim e falava, o que eu vou falar pra esse povo? E a gente se põe num patamar, às vezes, assim, a gente, vamos falar o termo que a gente sempre fala, nossa, eu me sentia tão burra naquele momento, né? Me desmerecendo como um profissional, que eu falei, cara, é isso aí, vamos lá, né? Mas no começo eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Ou hoje eu me vejo num outro perfil totalmente diferente. Mas a vida às vezes te joga para desafios e aí você está. Wesley, como que você se prepara para estar no rock e para estar no Papo Calcinha? Cara, é engraçado, né? Porque é comédia, porque eu sempre fui ator, né? De fazer teatro, comédia, essas coisas. E da comédia eu sempre gostei. Eu acho assim, eu acho que o mais difícil pra mim no caso, é o Papo Calcinha. Porque o Rock Radio eu faço muito de boa, né? E agora a preparação, na realidade, assim, eu preparo as pautas pelas pautas dos programas, igual do Papo Calcinha e tudo. Agora, do Rock Radio, às vezes eu tô ali, o tempo todo, eu busco sempre informação na área que é piadas. Então, eu costumo dizer que o Rock Radio, ele pode fazer qualquer hora do dia, da noite, eu faço ele. Você tá pronto? Eu tô pronto. Agora, o Papo Calcinha não. O Papo Calcinha porque depende do convidado, né? Depende do que você vai falar, do conteúdo. Ele já é um programa mais elaborado. E só que é duas coisas que eu amo. Eu gosto da comunicação. E eu adoro entrevistar também. Eu gosto muito de entrevistar. Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Então, assim, eu me preparo e é engraçado, eu fico em estado de alerta 24 horas nessa questão. Eu fico muito porque, às vezes, eu percebo uma coisa, é aquela coisa no dia a dia. Você percebe, fala, nossa, aquele ali daria uma pauta, ou então aquele assunto, ou então você vê alguém comentando alguma coisa, você vê que talvez aquele ali pode virar uma piada. Porque eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo, acho que a gente que trabalha nessa área de comunicação, a gente tem uma mente muito acelerada, né? Pega muito rápido as coisas, né? É necessário, É né? necessário. Sobrevivência. E eu acho assim, quem trabalha nessa área é uma área que, na realidade, eu acho que ela que escolhe a gente. Porque você já te escolheu e pronto, e fala assim, não existe outra coisa que você saiba fazer melhor do que isso. Lógico, você consegue fazer várias e várias coisas, porque a gente é multifuncional. Mas comunicação é uma coisa que, essa área de comunicação, de você aparecer, de você falar, é uma coisa que você já nasce com aquilo e você vai lapidando e vai melhorando, você vai estudando, vai fazendo cursos, você vai aprendendo e vai melhorando o seu jeito na prática ali, você pega o jeito como que é pra fazer. Porque não é qualquer um que vai querer falar assim, nossa, eu quero hoje ser um jornalista, eu quero ser um apresentador. Não é, né? E a gente faz porque a gente tá lá. A gente lida com credibilidade, responsabilidade. E vocês já prestaram atenção que a gente, muitas das vezes, não pede licença para estar no carro de alguém, para estar na cozinha de uma outra pessoa? A gente, às vezes, não tem noção. Já entra de uma vez, já tá ali, né? Exatamente, a gente não tem noção da responsabilidade. Do quão responsável por alguma coisa que a pessoa vai tirar de útil daquele conteúdo. E assim, olhando pro Wesley, é multifacetado. Aqui eu vi vários comunicadores. Da mesma forma que a Tuana também é uma exímia advogada e trabalha com comunicação, né, Tuana? É aquela coisa, né? A gente às vezes é escolhido mesmo. Eu fui, como se diz, eu fui empurrada e hoje, pra mim, estar aqui é um hobby. Porque assim, eu falo assim, eu saio do meu contexto hoje de uma tamanha formalidade, porque a gente às vezes não pode levar a nossa vida profissional de uma maneira tão leve. Então, assim, eu falo assim, aqui eu vejo a Tuana menina que entrou no meio de comunicação com 16 anos, que ela mexe numa mesa de som e é uma paixão dela e isso me deixa feliz. Tá falando para as pessoas e o melhor de tudo, as pessoas nos conhecendo, pessoas que olham para a gente e falam assim, nossa, é você, isso é muito bacana também. E saber que tem pessoas que levam o nosso trabalho com credibilidade. Isso é muito bom. A partir do momento que a gente fecha o microfone, entra outros papéis da vida da gente. Entra a Tuana da área comercial, entra a Tuana advogada.
Só que pra mim, que como Wesley, a gente tem esse lado acelerado muito grande, às vezes ter muitas funções faz com que a gente desligue, às vezes, um pouco de certos momentos da vida, só pra dar aquele start mesmo, sabe? É como desligar e ligar a luz, é estar aqui. É o meu apagar e ligar de luz, pra mim tá em um outro momento daqui a pouco. E isso me faz bem, é do meu perfil, eu gosto disso. Eu não gosto de estar o tempo inteiro só em uma coisa. Eu não consigo viver assim. Então, eu falo, antigamente eu achava que isso era um trabalho, hoje não. Hoje é um prazer estar aqui e poder todos os dias estudar e levar informação. Porque, gente, tem dia que a gente soa aqui atrás desses microfones aqui. E aí vamos mais além ainda, Daris, porque uma coisa que eu aprendi desde nova, a partir do momento que você abre o microfone, eu falo até para quem tá na televisão, a partir do momento que você está no ar para alguém, ninguém é culpado dos seus problemas, ninguém é culpado do seu mau dia, da sua separação, da sua briga com o seu companheiro, da sua TPM. Você tá aqui para entregar o melhor. E eu acho que isso que é o bacana. Você entregando o melhor, às vezes o entrevistado ele te entrega tanta coisa. Quantas vezes eu já chorei aqui com entrevistados que uma fala dele tocou algo em mim que eu tava precisando melhorar, mudar ou levar como referência. Quantas vezes a gente se surpreende com quem vem aqui, porque a gente tá prestigiando alguém, às vezes aquele convidado ele tá te entregando o melhor dele e aquela fala às vezes era para você. E você tem que dar o seu melhor também para o entrevistado, para ter uma reciprocidade, e também para o público, né? E você falou um negócio que é bem interessante. Aí vem a famosa persona. O que é a persona? É você se vestir de uma terceira pessoa para você entregar um trabalho bem feito. Ok, nós temos várias personas. Mas, Tuana, quem é você quando você está sozinha? E você, Wesley, quando ninguém te olha, quem é o Wesley? Quer responder, Tuana? Não, eu quero deixar no off. Se eu for responder, gente, eu falo assim. Tem muita gente que olha pra mim e fala assim, gente, essa menina é muito séria. Ela não gosta de nada. Eu tenho um lado assim, eu brinco muito. Gente, eu tenho um lado loucona que muita gente não sabe que ele existe. Mas ele tá aí, né? Tá, gente, eu sou aquela pessoa que eu quero rir de tudo, fazer graça de tudo. As pessoas, quando elas estão no meu convívio, eu entrego o meu melhor e o meu pior. Eu falo assim, tem dia que eu quero só rir do mundo. Eu tenho esse lado do humor também, que muita gente acha que não existe, mas existe. Eu tenho um lado da Tuana que gosta de música eletrônica, tem aquela que às vezes quer ouvir o modão, tem aquela que tem um lado low profile, que ele é enorme, que a partir do momento que a gente desliga o microfone, das 6 horas da tarde, eu só quero ficar deitadinha no meu canto, ouvindo a minha musiquinha ou vendo a minha série. E tá tudo bem. E as pessoas às vezes não veem isso também, e não são obrigadas. Mas eu também tenho esses lados. E tu, Wesley, como é que tu é, menino? Eu sou igual a Tuana. Por isso que a gente dá certo. Só que menino. Só que menino. Poxa, eu acho engraçado, né? Eu lido como eu lido muito com comédia, com piadas, e às vezes tem um amigo meu uma vez e falou pra mim, falou assim, você é o cara mais sem graça que existe. Porque você vem pra cá, você não consegue tão engraçado ganhando no rádio. Eu falei, cara, lá eu tô trabalhando. Mas assim, eu sou muito engraçado, assim, eu sou muito palhaço né, no meu dia a dia. Mas eu tenho o meu momento de ficar mais quieto também. Gosto muito de ficar quieto ali. Sabe aquele momento de falar assim, o que você tá fazendo? Nada. Nada é fazer alguma coisa pra mim. Mas é mesmo. É muito fazer alguma coisa. Então, assim, eu aproveito muito porque eu acho que como eu trabalho, eu não trabalho com trabalho de esforço físico. Eu gasto muita mente ali, então você trabalha e às vezes tem um momento que eu gosto muito de ficar mais de boa, relax. Às vezes eu ligo pra ligar a televisão pra deixar ela falando comigo, que eu não sei nem o que tá passando. Mas ela tá falando Mas com ela você. tá falando lá, né, alguma coisa. Às vezes eu olho e falo, mentira, o que ela falou ali? Esses dias eu me peguei tentando voltar pra eu ouvir de novo. Aí eu falei assim, nossa, eu não tô na Netflix. Mas eu estou assistindo lá, né? Lá no SBT. Eu lá. não sei se vocês têm isso, mas eu tenho muito assim. Às vezes eu olho personagens e eu falo assim, eu sou um pouco de tudo. Eu sou um pouco Rochelle, a mãe do Chris. E eu sou uma Agnes do Malvado Favorito, com aquele unicórnio dela, que ele nunca foi um unicórnio. Eu tenho esses dois lados. Eu falo, gente, vocês querem me conhecer? Eu sou essas duas pessoas. Então eu sou o pai do Chris, eu tenho 3 empregos. Gente, E você, Darius? Quem é a Darius quando ninguém tá vendo? O que você faz quando ninguém está vendo?
Cara, eu gosto de cozinhar. Eu sou uma exímia, eu sou mineira, então na eu minha também gosto casa, muito. na minha casa, as pessoas não saem de lá sem tomar pelo menos um café, um cafezinho preto. Tem que ter. E a minha casa na roça, há muitos anos atrás, a porta da sala de casa, eu não lembro de ver aquela porta da sala aberta. As pessoas chegavam pela garagem, que dava numa área dos tanques, que dava numa cozinha, que dava... 3 cozinhas. Lá em casa tinha, na roça. Ou vinham pelo curral também, que dava na segunda do meio, na cozinha do meio, na segunda cozinha. E às vezes eu olhava aquele movimento em casa, e tudo que anda feito em casa mesmo, e todo mundo muito bem Delícia recebido. isso. E detalhe, eu lembro que era pequena, chegava a gente em casa e falava assim pro meu avô: seu Abel, mas o senhor recebe pessoas pela porta da cozinha? O meu avô dizia o seguinte: quem não serve para entrar na minha sala, não, na minha cozinha, não, era o seguinte: quem não serve para entrar na minha cozinha, não pisa na minha sala. Ou seja, né? A casa tá aberta e tudo depende do respeito e do aconchego que você recebe a pessoa. Então eu fui criada desta maneira. Eu gosto de cozinhar. Faxineira, sou uma exímia faxineira. É. Sou faxineira também. Mas tem final de semana que eu quero pegar aquele pijama que tem mais buraco do que pijama, O pijama da guerra que todo mundo tem. deitar no meu sofá, pôr a Netflix e falar pra ela: conversa comigo, porque eu não tô pra ninguém hoje, não quero ficar sozinha. Tem esses momentos também. E tem o momento de sair, de ir no cinema, de conversar, de namorar, óbvio, porque ninguém é de ferro, Com né? certeza. E de viajar, eu gosto muito de viajar. E eu gosto muito do silêncio. O silêncio me acalma. Eu também sou do silêncio, também gosto muito. Gosto muito mesmo. Eu falo assim, Amo. tem uma série no Netflix, né, Ouvidores de Vozes. Eu falo assim, no fundo, todos nós somos uma Marlene. A gente tem sempre vozes que falam com a gente o tempo inteiro. E às vezes o silêncio, ele traz essa paz, assim. Deixa eu acalmar a mente aqui, que o dia tá acabando, o dia acabou. E tem um detalhe, viu, Tuana? Quando você tá com questões a serem resolvidas, geralmente o silêncio grita. Ele grita com você o tempo E é no todo. silêncio que vem a resposta. Exato. Né? Eu aprendi uma coisa na meditação, que ela ensina o seguinte: quando você... Agora, eu também tenho um meu lado bem espiritualista. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você faz silêncio, você medita, Deus que fala com você. E não tem como você ouvir, né, a voz de Deus se você tem uma mente barulhenta. Sim. Então a mente, ela tem que acalmar. E é importante a calma da mente, né? Porque a mente da gente é muito barulhenta. Ainda mais que nós que trabalhamos com comunicação, né? Fala assim, antes da voz sair, ela já saiu aqui na cabeça, na mente, de várias e várias formas, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter o momento do silêncio. E o momento do silêncio é onde que a gente consegue ter clareza das coisas, né? Entender o que talvez a perturbação todinha, ela tá... Só falta a gente calar a mente, que a gente consegue ter a resposta. Perfeito. Mas vamos tomar uma aguinha? Pra gente voltar pra um finalzinho rápido. Um finalzinho. Porque o programa né? hoje, Rendeu, o danadinho, né? ele rendeu. É porque a gente entrevista, a entrevistada quer entrevistar a gente também. Ela é custosa, viu? Mas antes disso, gente, eu quero dar uma dica especialíssima pra vocês aí, ó. Que é da Vex Quadrilhas. Sabe por quê, gente? Imaginou você morar num lugar onde a janela emoldura o seu ambiente, aquela porta bacana, completa e deixa aquele ambiente perfeito, assim. Eu falo assim, como se estivesse numa paisagem, trazendo aquele silêncio, segurança, aquela beleza que você adora. Esse é o conceito que a Vex Quadrilhas traz para vocês aí, para proporcionar. Sabe por quê, a gente tem uma trajetória de 13 anos aí, transformando ambientes, trazendo para você sofisticação absoluta. Sabe por que eles são credenciados à Linfinity aí? É um encontro da engenharia com a precisão, com design de alto luxo, garantindo para você aí, ó, uma casa, uma construção que cada detalhe vai ser único, trazendo aquela exclusividade que a gente sempre quer e aquele diferencial para sua qualidade de vida. Então não deixe sua obra apenas assim, com detalhes mínimos. Traga a Vex Quadrilhas para trazer essa referência para vocês aí de bom gosto, durabilidade. Quer mais informações? Entre em contato pelo 64 99254 0924 e descubra o que nós estamos falando aí para vocês da Vex Quadrilhas. Sabe por quê, gente? Onde o alto padrão se torna real. A gente vai pra música e já volta.
Papo Calcinha. De volta, Papo Calcinha no ar. Sextou. Gente, o programa hoje tá rendendo. Foi um programa, assim, ó, de entrevista entrevistadora. Exatamente. O entrevistado entrevista o entrevistado. Ó, quero dar uma dica especial pra vocês aí que tá nos ouvindo e quer passear por Rio Verde com um carrão maravilhoso. É o Moda Jacob. Isso mesmo, gente. Que acaba de ganhar aí um novo padrão em luxo e tecnologia automotiva. Chegou aqui em Rio Verde a Aventura ou Moda Jacob, que é mais uma empresa do Grupo Ravel aí, ó. Sabe por quê? A loja fica em frente à Ravel Fiat. Não tem desculpa e erro pra ir lá conhecer esses carros. Sabe por quê? São SUVs aí, ó, com design global, alta performance e tecnologia diferente para você e mais, além de tudo, gente, inteligente. A nova concessionária já está aberta para você visitar, então você vai passar lá, vai conhecer as opções, vai ver que aquele preço vai caber no seu bolso, fazer o test drive. Eu vou dar uma dica aqui, em silêncio, sexta-feira. Faça test drive em todos os veículos que tem lá, que você vai se surpreender. São carros incríveis, então não perca tempo, conheça o Moda Jacob. Sabe por quê? O novo luxo começa lá, então pega essa dica. Pegou seu carrão novo da Almoda, vai aonde, Wesley? Vai na Dom Gabriel, né, Conheceu Tuana? o que tem de melhor de revestimentos e metais, né, Wesley? Exato. Ô, Tuana, a Dom Gabriel, o que vale a pena, sabe por quê? Ela tem um showroom completo, então você vai ver como ficaria na sua casa. Então você conhecer lá a robustez das churrasqueiras Café, o relaxamento daquelas banheiras jacuzzi. Eu tô precisando, gente. Quero Tuana, é incrível. É o momento. É o momento. É o momento de você fazer sua área de lazer. Coloca lá uma banheira jacuzzi, uma churrasqueira café. Final de semana tá garantido. Então, assim, eu acho que a Dom Gabriel é o destino estratégico em Rio Verde. Eles são especialistas em revestimentos e metais de alto padrão. Ela reúne num só lugar tudo que é de melhor para sua obra. É isso mesmo. E ó, a dica para vocês, visite a loja e conheça o que estamos falando. Fica ali na Alameda Paulo Roberto Cunha, número 1715, na Morada do Sol. Então agende seu atendimento, leve seu orçamento e vão conversar com eles lá, gente, que é negócio fechado mesmo. Você vai se apaixonar. Quer mais informações? No WhatsApp 64 99997 9011 99997 9011 Dom Gabriel. Dares, nós estamos no finalzinho do nosso programa e assim, eu gostaria que você desse uma dica aí pra galera da comunicação, pra quem tá estudando, pra quem quer entrar nessa área e pra quem já está nessa área. O que você falaria para esses profissionais e o que você qual que é a sua dica aí pra nós comunicadores? Wesley, primeiro, eu posso falar rapidamente sobre um projeto que é a minha paixão, a minha meta de vida, que é o Para Você? Pode. Posso? O Para Você, até, gente, a Tuana, não quero contar pra ninguém, né? Mas a Tuana tá me devendo uma resposta de um questionário, deve ter uns 15 dias. Mas tudo bem, faz parte. Esse Para Você, Wesley, é um questionário que eu elaborei. Ele tem 12 perguntas, todas voltadas para a comunicação. Então, quem é você, o que você faz, o que você gosta, quais são os seus principais acertos, as suas oportunidades de melhoria. Eu pego essas informações, eu faço um cruzamento delas e aí eu faço a devolutiva para o potencial cliente. É gratuito, de forma gratuita. E aí o cliente decide, né? O potencial cliente decide se ele deseja fazer uma consultoria em comunicação ou não. Esse projeto, a princípio, ele é para gestores, executivos, coordenadores de grupos, que é justamente para a gente tratar, refinar a comunicação para que tenha mais assertividade com os seus pares. De que maneira? A gente vai trabalhar sempre as oportunidades de melhoria, porque eu não digo, a gente não faz nada errado. A gente tem grandes oportunidades de melhoria. Então, a partir daí, a gente traça um planejamento, um projeto de metas a serem alcançadas. É uma consultoria personalizada, ela é individual, é persona mesmo. É quem é você na comunicação, o que você deseja fazer. Então, é completamente personalizado, com alguns exercícios, né? Óbvio. E aí, Dares, eu sou uma executiva, eu preciso de montar uma apresentação de 15 minutos sobre o meu produto, a minha empresa, para um grupo de potenciais investidores. Primeira pergunta, quem são eles, o que eles fazem, como é que tem que ser esse material, aonde que vai ser essa reunião, eles são mais visuais, eles são mais sinestésicos, como é que é o processo?
A partir daí a gente monta esse material, inclusive a gente chega a dar dicas de vestimenta para participar desta reunião, gesticulação, voz, entonação e, principalmente, a gente cronometra tempo, horário, porque tempo é dinheiro. Principalmente no mundo dos executivos, né? Tá todo mundo tão acelerado, correndo tanto que a ideia é fazer o mais com menos. Vá lá, dê seu recado, se apresente e volte para a mesa de negociação. Então, o projeto para você, ele é para empresários no geral, né? Wesley, uma dica para quem mexe com comunicação. Primeiro que comunicação é dom, isso é fato. Mas quando você for falar com alguém, quando você for falar em público, seja muito assertivo, entenda um pouco daquele público que esteja ali, faça um aquecimento mínimo de voz para aparecer o mínimo nervoso possível e estude. E é o seguinte, quem trabalha com comunicação precisa trabalhar a melhoria contínua. E quando eu digo melhoria contínua, é todo santo dia. Não é você pensar, amanhã eu melhoro. Não, é hoje. O que eu posso fazer por mim hoje? O que a pessoa que está me ouvindo gostaria de ouvir diferente, de maneira mais assertiva? Então começa por aí. Ataque os seus gargalos e se comunique melhor. Olha aí. Sextou? Sextou. Agora sim, gente. Acabou, gente. Acabou, mas Papo daqui a Calcinha pouco eu, como tenho… extremamente comunicativo e revelando alguns vieses nossos. É verdade. Eu, como ainda, né, tenho outro emprego, daqui a pouco ainda tenho o Rock Radio. Tudo bem, Julius? Tudo bem, né? A Rochelle vai pra casa. Que bom, gente. Obrigado aí. Obrigado, Dares, por ter vindo. E sempre bem-vindo. Eu sei que é longe, é difícil você chegar aqui na 96 FM, participar, mas pega um metrô e vem. Eu preciso correr, porque eu tenho o resumo da semana ali, né? A Na danadinha. nossa co-irmã, na verdade. 100.9. Exatamente. Ô, Dares, eu quero te agradecer muito. Foi um prazer receber você aqui no Papo Calcinha. Espero que você volte mais vezes com outras pautas. E foi um prazer conhecer a Dares Day. Gonçalves Dias. Isso. Gonçalves Dias. Que a gente só conhece a Dares Dias que passa aqui no corredor, que a gente troca informações. E é muito bom trazer quem comunica aqui pra nós. Eu te digo, Tuana, que a Dares é uma mulher de hábitos muito simples. Ela é muito singela. Aí. Então, bem-vinda sempre. Sextou, Vamos tomar um Dares. café. Estamos. Beijos. Beijo, fui. gente. Tchau, tchau.